alguns slides, o Neto me convidou novamente, né? Ano passado também eu falei um pouquinho sobre a igreja perseguida, né? E eu fiz alguns slides ali, não sei se dá para ver ali ou está bem apagado, né? Mas vai ser bem breve, né? Sobre os 5 principais países que estão na lista de perseguição no mundo, né? Pode passar ali, Neto. Então nós temos um mapa aqui, o mapa mundi, e aqui nessa faixa onde ela está em vermelho, são os países aonde tem, aonde não é aceito o Evangelho, né? Aonde o nome de Jesus Cristo ele não é aceito, principalmente Oriente Médio, parte da Europa, ali não está em vermelho, mas praticamente a África toda, né? Aonde o islamismo está sendo tomado conta, né? Então hoje o islamismo e o cristianismo eles estão andando páreo, né? Está 50% islamismo e 50% o cristianismo, né? E aqui na América também, aqui não está bem atualizado esse mapa do Portas Abertas, mas na América, aqui no continente americano, principalmente a América do Sul, que é onde nós moramos, tem uns países que também já está sendo tomado pela perseguição, que depois nós vamos ver mais para frente, tá? Cristãos perseguidos. E se fosse você? Até tem um filme, né? O que você faria? Nos passos de Jesus, o que você faria? Né? E aqui a gente pergunta, e se você fosse perseguido, o que você faria? Né? Eu acho que a gente não entendeu direito ainda o que é ser perseguido, né? Pode colocar o vídeo ali para eles. Extremistas fazem ataques em série. Mulheres nas universidades. Fechar a igreja por 30 anos. Rejeição morre em prisão domiciliar. Terroristas matam cerca de 40 cristãos e exigem resgate do cadáver na Nigéria. O total de cristãos perseguidos chegou a um número alarmante. Hoje, já são mais de 360 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Irmãos e irmãs enfrentando opressão, violência, ataques, prisões e muitas vezes até morte por causa da fé em Jesus. A falta de liberdade das comunidades cristãs no mundo é representada na Lista Mundial da Perseguição, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Desde 1993, a LMP é a única ferramenta que monitora e analisa a perseguição de forma sistemática e completa. A pesquisa da Portas Abertas leva em consideração os diversos meios que são usados para inibir, discriminar e pressionar os nossos irmãos. Sejam eles estruturas religiosas, políticas, familiares ou redes criminosas que têm como objetivo abalar a igreja em uma tentativa de eliminar o cristianismo de sua história. Em 2023, a Coreia do Norte volta à primeira posição. É o país mais fechado ao Evangelho em todo o mundo. A maior fonte de perseguição é o Estado e suas ideologias rígidas e absolutas, não dando espaço a nenhuma crença diferente. Com a aplicação de novas leis, o número de detenções de cristãos voltou a aumentar e igrejas domésticas foram encerradas. Todos os cristãos norte-coreanos sobrevivem em constante perigo e precisam viver a fé em segredo. A violência contra os cristãos aumentou nos países da África subsaariana, presentes na lista. Somália, Eritreia, Nigéria e agora Sudão fazem parte dos 10 primeiros países no ranking 2023. O aumento do extremismo islâmico tem encontrado terreno fértil na região. Ali, os cristãos são alvos de grupos extremistas como Boko Haram, Al-Shabaab e outros que destroem igrejas e aldeias. O Afeganistão, que virou alvo da imprensa internacional, ocupa a 9ª posição.
Após a turbulenta tomada do governo pelo Talibã, o país virou uma prisão onde os direitos humanos não são respeitados. Os poucos cristãos do país fugiram ou vivem de maneira clandestina, totalmente escondidos. Muitos estão em campos de refugiados e enfrentam fome e medo diariamente. As mulheres e crianças são as mais vulneráveis. Mais perto de casa, além de Colômbia, Cuba e México, mais um país da América Latina entra no ranking. A Nicarágua. Represálias políticas contra a igreja, fechamento de estabelecimentos, monitoramento, difamação e prisão de líderes cristãos têm sido muito comuns. O principal objetivo é intimidar os cristãos para silenciá-los. A nação tem sentido o reflexo da repressão do atual governo. É importante destacar que a perseguição também aumentou nos outros países da região. Os desafios da igreja são muitos e continuam crescendo. A hostilidade contra ela não é linear e está em constante mudança. Contudo, uma coisa permanece: o poder que existe na unidade e no amor do corpo de Cristo. Esse é o elo perfeito que nos une e nos move para enfrentar o que vier. Sua oração e o seu apoio fortalecem os cristãos perseguidos para brilharem a luz de Cristo nos lugares mais escuros. Combata a perseguição extrema com amor extremo. Então, isso é só um pouquinho, né? Que a gente consegue, porque nem, por exemplo, Coreia do Norte são lugares que lá eles têm a repressão, né? Então lá não consegue-se nem gravar um vídeo, vamos dizer assim, né? Aqui a gente consegue gravar, fazer filmagem, bater fotos, lá nem isso eles conseguem fazer. Então existe tudo isso, né? Então o que nós podemos fazer? Orar, né? Orar nossos joelhos, orar por esses povos, orar por essa nação. Eu acho que é a única coisa que nós podemos fazer daqui, né? Orar por eles, né? A gente consegue ver só o mínimo ali, né? Tem outros vídeos ali do Portas Abertas que mostra por nações ali que eles conseguiram pegar, né? De missionários que vão para lá e eles conseguem fazer vídeos do que eles estão passando lá, né? Nós aqui na nossa nação, América Latina, nós estamos começando com perseguições, mas são perseguições políticas. Mas eles lá são perseguições mesmo direcionadas a perseguições religiosas mesmo, né? Então, lá em 2 Coríntios 4, 8 e 9 diz que de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo disse que há somente um corpo, um só Espírito e uma só esperança, uma só fé e um só batismo, e um único Deus, ou seja, apenas uma só igreja. Não é só a Mevan, né? Existem várias igrejas no mundo, né? Existem vários irmãos que estão em todo o mundo. Então cabe a nós, né? Também, às vezes a gente acha, a Mevan aqui em Indaial está tudo ok, está tudo certo, a gente não está sendo perseguido, não está acontecendo nada de errado com nós, mas nós também temos que ter empatia e de se colocar no lugar dos outros, né? O que está acontecendo lá fora, né? O que está acontecendo lá na Coreia, o que está acontecendo lá na Somália, o que está acontecendo lá no Iêmen, né? Vamos orar, vamos ter esse olhar, né, de empatia pelo próximo, né, das pessoas, né? A igreja, ela é uma só. O dia que subir, vai subir todos, né? Não é placa de igreja que vai subir, né? Vai ser todos um corpo só em Cristo, né? Nós somos um organismo vivo em Cristo. Então, são mais de 5.600 cristãos que foram mortos por causa da fé no ano passado. E mais de 2.100 igrejas que foram queimadas. Isso só na América Latina, que é onde nós moramos. A Coreia do Norte, estima-se que mais de 50 a 70 mil cristãos sofrem diariamente em campos de concentração de trabalhos forçados. Eles não podem escolher, ou é ou não é, né?
Nós somos a luz do mundo. A palavra de Deus diz que nós, como cristãos, nós temos que ser a luz do mundo. E nós temos que ser a diferença. E lá, eles só imaginar que você é cristão, eles já levam para o campo de concentração. Então você imagina, né? E às vezes a gente, só pelo simples fato de ter o cabelinho comprido, de estar com a sainha comprida, né? Ou de estar assim, ou de estar assado, ou de se comportar de maneira diferente, né? A gente já é julgado. Imagina eles lá, né? Às vezes com uma bolsinha, com uma Bíblia, ou seja lá como for, né? Já são, né, tratados de uma maneira diferente, são levados para campos de concentração e são esquecidos no campo de concentração até a morte, né? Na Somália, se um cristão ex-muçulmano deixa de ser muçulmano, se converte ao cristianismo, ele for descoberto que ele converteu ao cristianismo, ele é condenado à morte em praça pública. No Iêmen, cidadãos que deixam o Islã podem enfrentar a pena de morte, ou seja, em praça pública, né? Vai para a pena de morte, coisa que a gente acha que não existe mais, né? Na Eritreia, é um dos países que ela se tornou independente faz pouco tempo, mas é um dos países mais difíceis do mundo para ser cristão. Em 2022, cerca de 1.000 cristãos foram detidos em prisões e a polícia prendeu 29 cristãos evangélicos que invadiram as suas casas, que estavam fazendo culto doméstico. Eu fiquei imaginando. Lá em casa nós estamos fazendo grupo de convívio, né? Então imagino nós fazendo grupo de convívio, entram na minha casa, invadem, levam a minha família, matam a minha família. Como seria isso, né? Ou as mulheres que são casadas, que se tornam cristãs, porque às vezes acontece, né? Por exemplo, na minha casa, eu me converti primeiro que o meu marido. E lá, se a mulher, na Eritreia, se a mulher ela se torna cristã antes que o marido, ela enfrenta uma prisão domiciliar, ou se divorciam e perdem, ela se divorcia e perde o acesso ao filho e às finanças, ou seja, é abandonada no casamento. Ou fica que nem uma mendiga na sociedade. As mulheres, elas estão sujeitas ao serviço militar, eles já mandam para o serviço militar com a ideia de que vão morrer, né? E onde elas têm o controle extremo, e são usadas e abusadas no serviço militar pelos comandantes. É bem desumano, né, gente? A gente olha assim, são tratados como animais, né? Às vezes a gente olha assim, ó, tem animal que é tratado melhor do que ser humano, né? Na Líbia é uma terra sem lei, não existe lei. Grupos militantes extremistas, principalmente os islâmicos, eles que dominam, né, o crime organizado. Os cristãos sofrem os maus tratos, sequestros e escravidão. As mulheres são proibidas de acessarem materiais religiosos e elas têm pouca liberdade fora da família, ou seja, é uma prisão dentro de casa, né? Ainda mais se são suspeitas de estarem interessadas no cristianismo. Se elas professam a sua fé, elas podem enfrentar prisão domiciliar, abuso sexual, casamento forçado. Aqui, na verdade, elas são forçadas a casar com 9 anos de idade. E até mesmo a chamada morte de honras. Se descobrem que elas estão envolvidas com o cristianismo, a morte de honra é morrer na frente da família. Mulheres não têm permissão legal para serem chefes de família, diferente de nós aqui, né? Geralmente as mulheres às vezes assumem o papel de chefe, né, de família, né? Então não há chance para elas escaparem ou viverem sozinhas, né? Eu imagino, não cheguei a pesquisar, imagino as viúvas, né? Deve ser alarmante a situação dessas mulheres, né? O risco de ser abertamente cristão é tão alto que é quase impossível encontrar grupos para comunhão, a menos que toda a família se converta de uma vez. Mais uma vez eu vejo da importância e da gratidão de a gente ter um espaço que é a igreja, que é onde a gente ter a comunhão com os irmãos, grupo de convívio,
de estar com os outros, né? A importância, quantos que eles, né? Eles dariam tudo, né? De repente para dar um abraço, dar um aperto de mão, paz do Senhor, né? Enquanto eles não podem fazer isso. Já são 360 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Eles enfrentam pressão, violência, ataques, prisões e muitas vezes até morte por causa da fé em Jesus. Mais de 124 mil cristãos foram retirados à força de suas casas por causa da sua fé. E perto de 15 mil se tornaram refugiados. A maioria na África, continente africano, e parte deles na América Latina. Dos 50 países perseguidos, 19 ficam na África e 27 na Ásia e 4 na América Latina. As estatísticas estão dizendo que está aumentando na América Latina. Aí a nossa preocupação. Nós moramos aonde? Na América Latina. O extremismo islâmico continua a ser a maior causa da perseguição. 31 nações de 208 nações já é islâmica. 100% da população é islâmica, que está aderindo ao islamismo. Especialmente a África, onde a Nigéria já tem uma vasta catástrofe humanitária. O que é isso, gente? A pobreza é extrema. Se a gente olhar para a África, é um continente extremamente rico, mas a pobreza é extrema. E se a gente for ver, estudar, né, teria tudo para dar certo naquele continente. Mas biblicamente, espiritualmente, se a gente for estudar, a gente vai saber o porquê. E agora não cabe entrar, porque a gente sabe que, né, o tempo não deixa. A China aumentou as restrições digitais e a vigilância, está forjando uma rede de nações que buscam redefinir os direitos humanos, distanciando dos padrões universais e das liberdades religiosas. A China também está dominando esses países e ela está mandando principalmente nos países africanos, alguns países europeus e também está dominando alguns países aqui da América Latina. Mais um país latino-americano, a Nicarágua, entrou na lista porque o governo autoritário vê cada vez mais os cristãos como vozes de oposição. Aí eu pergunto para vocês, alguma coincidência com o que está acontecendo aqui no Brasil? Nesses últimos 2 anos? Então nós temos que acordar. Né? O que nós temos feito? Ah, mas é Deus. Né? Às vezes a gente fala, mas Deus quis. Às vezes é a permissão de Deus para que nós acordamos. Não vamos deixar que as coisas seja tudo, né, do jeito que os outros querem, né? Mas Deus quer que nós se levantemos também como profeta dele, né? A maior ameaça à igreja, ela não é externa, ela é interna. Por quê? Muitos dos nossos irmãos, principalmente os africanos, que a gente vê dos testemunhos que eles dão, é o desânimo deles. Eles estão abandonando a fé deles. A perseverança deles está indo de água abaixo. Por quê? Porque eles estão vendo que não está tendo amparo. E eles nem querem amparo financeiro. É amparo, joelho. De ajuda, de oração. Então, nosso papel é o quê? É orar. Porque a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 12, ela fala que nenhum crente deve sofrer sozinho. Nenhum crente deve sofrer sozinho. Quando eu li essa palavra, isso me tocou. Então, vamos junto, né? Buscar em oração, de orar e lembrar, colocar em oração por esses povos. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Quando um membro se converte, nós se alegramos com ele, não é? Por que um membro, quando ele sofre, a gente também não sofre com ele? Não
Não falta empatia? Falta empatia, né? A opressão de governos contra cristãos, visto como vozes de oposição, é frequente na Nicarágua, na Venezuela, Cuba, na Colômbia, na Bolívia, que eu não coloquei ali também, né? Vários países vizinhos aqui, e a gente também já está vendo que o nosso governo brasileiro, ele tem uma afinidade com esses governos aqui que eu acabei de falar. Nicarágua, Venezuela, Cuba e assim vai por diante. Eu não vou falar de política porque não cabe agora, né? Mas ele tem uma afinidade muito grande. E eu acompanho a política porque eu sou professora e as coisas não estão muito longe de acontecer. Então vamos orar, gente. Os cristãos são presos sem direito a julgamento por participar em manifestações que já está acontecendo no nosso país. Em manifestações tanto políticas como sociais. Eu não posso falar o que eu penso. Tá? Então, grande parte dos países latinos, o crime ele é organizado. Aqui, então tem um mapa, né, dos países onde tem um grande nível de violência. Aqui eu tenho alguns dados também que não cabe falar, né? Pode passar lá. E aqui também eu tenho um mapa que é... Eu gostaria que você erguesse a mão. Quem é que está com a sua Bíblia? Quem é que está com a sua Bíblia hoje na igreja? Poucos, né? Então, aqui é um mapa que mostra aonde está. Pode passar para frente ali. Aonde está enlaranjado é um mapa que mostra que aonde é perigoso ou difícil andar com a Bíblia. Os países que não podem andar com a Bíblia no mundo. Aonde está enlaranjado. Aonde está em marrom é ilegal ou altamente restritivo. Ilegal quer dizer que você é multado, que você passa por processos. E aonde está em preto, apenas operações encobertas, ou seja, debaixo dos panos. Contrabando, né? Leva escondido. Aqui é um mapa que mostra só a Ásia, o Oriente Médio e a África. E aqui eu coloquei bem no cantinho aqui para mostrar para vocês. O Brasil não está dentro ali, a América Latina, mas a Nicarágua já está dentro ali, ó. A Nicarágua não pode, é perigoso. Se eles encontrarem alguém com a Bíblia ali, já dá problema. Então pensa, gente, e nós podemos trazer a Bíblia para a igreja. E é isso, então. Para finalizar, então, eu coloquei que as duas principais missões da igreja no mundo é o quê? Anunciar o Evangelho e amor ao próximo. Essas são as duas principais nossas missões aqui que Jesus deixou para nós, né? Proclamar o Evangelho, de levar a palavra, seja onde for, né, como pessoa, e amar ao próximo, que é a empatia, né? De amar independente de quem é, amar o nosso próximo, tendo também como fruto do Espírito Santo, que é o amor. E depois o Neto vai falar, né, que acredito que é a empatia, aí eu não vou entrar no mérito da palavra, tá bom? É isso, então. E agora vocês vão assistir então o teatro e prestam bastante atenção. Imaginem que seja vocês no teatro, tá bom?